Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 5 de julho de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do nosso grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. E só amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela UEFA Champions League. Só que antes, o nosso último prognóstico aí do domingo, nosso vídeo que foi postado aqui no canal, continuou com uma grande média de assertividade. Acertamos quase tudo. Acertamos aí o clássico do duelo paraguaio entre Guarani versus Olímpia. O Olímpia venceu, a Universidade Católica venceu. O único que não saiu nem derrota nem green foi o jogo do Vasco versus Sport. Deixamos Vasco com empate a nula. E o jogo foi 0 a 0. Claro que o jogo não deveria ser 0 a 0. É o seguinte, amanhã temos a Champions League, qualificação aí. Temos Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão Série B. Então, vamos nessa? Iniciando pela UEFA Champions League, qualificação, o jogo do Malmo versus Vikingur, no início às 14 horas. É um jogo que não temos classificação por se tratar de jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. E a sequência da equipe do Malmo é o seguinte: em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. A equipe do Vikingur vem numa sequência aí de 8 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gols. Em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gols. E foi a primeira equipe a marcar 7 dos últimos 8 jogos, sem contar que venceu também o primeiro tempo, 4 dos últimos 5 jogos. A equipe do Malmo é a favoritaça a vencer essa partida. É uma equipe que atua em um nível mais elevado do que a equipe do Vikingur. E é o seguinte, o Malmo tem tudo para conseguir um bom resultado desse jogo de ida aí, diante da equipe do Vikingur. Mas a equipe do Vikingur também não é uma equipe tão boba assim que podemos o desprezar. Apesar que o Malmo é uma equipe que joga em um nível mais elevado, o Vikingo está fazendo um bom campeonato lá pela Islândia. Ou seja, vai ser um jogo técnico, mas que o Malmo deve levar essa partida aí. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence. E se você é mais ousado, eu pegaria aí um jogo de ambas as equipes marcam. Probabilidade 3 a 1 Casa. Vamos agora para o jogo do Rovers, essa equipe do Hibernians. O início às 15h30. A equipe do Rovers, numa sequência aí de 3 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Hibernia tem 3 jogos sofrendo gol. E último confronto não temos. Ou seja, é uma equipe irlandesa que vem fazendo um bom campeonato irlandês, essa equipe do Rovers, atuando em casa, vem com uma boa média de vitória. Nos últimos 5 jogos, toma aí 4 vitórias e um empate, vem a mais de 15 jogos sem saber o que é perder em seus domínios. Já a equipe do Hibernia, atuando fora de casa, não é uma equipe que vem fazendo bons jogos, já que nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória fora dos seus domínios. Então, por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2 a 0 Casa. Continuando, vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Atlético Mineiro versus o Emelec. Jogo de volta com início às 19h15. Primeiro jogo foi 1 a 1 e a sequência do Galo é o seguinte: vem numa sequência de 7 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4 em 4 de 5. Venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar e saiu ambas as equipes marcam. Já o Emelec vem a 3 jogos sem derrotas, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. Último confronto, o Galo teve tudo para vencer a equipe do Emelec, abriu o placar, mas sofreu um empate, mas teve a oportunidade de ficar na frente do marcador novamente, mas o Hulk
perde só a cobrança de pênalti e também deve contar aí que o Galo estava com um jogador a menos. Mas atuando em casa, com o apoio da sua torcida, não tenho dúvida que o Mineirão aí vai estar lotado apoiando o Galo. Então, por esse retrospecto, é uma equipe fortíssima, essa equipe do Galo vai chegar longe. E também tem uma coisa que deve ser ressaltada: se o Galo consegue avançar às quartas de finais e o Palmeiras já está bem dizer nas quartas, e venceu de 3-0 o duelo diante do Cerro Porteño, então vai ter duelo brasileiro nas quartas. Atlético Mineiro e Palmeiras, caso avances junto. Tem tudo para isso acontecer. Então, para essa partida, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para um duelo Argentina versus Brasil, Boca Juniors versus Corinthians, o início às 21h30. O primeiro duelo entre eles foi 0-0 e no confronto direto aí, nos últimos 7 saiu menos de 3 gols para ambas essas equipes. O Corinthians vem a 4 confrontos sem derrotas e em duelos individuais, sequência da equipe, ambas as equipes vêm a 3 jogos sem vitória. A equipe do Boca, 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. O Corinthians vem a 3 jogos sem marcar gol. E em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos, um na casa do Corinthians em 0-0 e um na casa do Boca em 1-1. Vale considerar que o primeiro duelo de tudo aconteceu. Teve cobrança de pênalti desperdiçada pelo Roger Guedes, teve pedido de pênalti por parte dos argentinos, mas o jogo não saiu da igualdade de 0-0. Para essa partida, a equipe do Boca tem a vantagem por se tratar de atuar em seus domínios. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 0-0 a 1-0 jogo. Então não irei ficar com o placar fixado nessa partida. Libertad do Paraguai versus Atlético Paranaense do Brasil. O início às 21h30. Em duelos individuais, ou seja, sequência da equipe, o Libertad em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Atlético Paranaense vem de 5 vitórias consecutivas, há 13 jogos sem derrotas, 13 jogos de invencibilidade. 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto deu o Atlético Paranaense 2-1. E parece que o Atlético aí tem uma vantagem quando enfrenta o Libertad, já que mais vence do que perde. Agora, atuando em casa, a equipe do Libertad é uma equipe fortíssima, vem fazendo um excelente campeonato paraguai, atuando em casa, vem de 5 vitórias consecutivas e a sequência é ainda maior, vem de 8 vitórias consecutivas a mais de 15 jogos de invencibilidade. A última derrota dessa equipe do Libertad foi diante do Nacional de Asunción em 24 de novembro de 2021. Então, de lá para cá, não perdeu mais em seus domínios. E o Atlético Paranaense, a última derrota foi para o Fluminense fora de casa, no dia 14 de maio de 2022. Ou seja, o Atlético vem de uma vitória gigantesca diante do atual líder Palmeiras pelo Brasileirão Série A. Isso ocasionou aí a sua vice-liderança, está mais próximo de que nunca do líder Palmeiras, 2 pontos de vantagem lá no Campeonato Brasileiro. E o Libertad vem liderando o seu campeonato, ganhou de 4-0 aí o último confronto diante do Resistência, tem 7 pontos de vantagem do vice-líder. Então, acredito aí que o Libertad tem um leve favoritismo sim, atuando em casa com o apoio da sua torcida. Será bem difícil para o Atlético, mas acredito aí que será um jogo de bastante marcação também. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e também vejo o jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. O jogo do Internacional versus a equipe do Colo-Colo. O início às 21h30. Primeiro confronto aí, o Inter perdeu. Jogo de ida, 2-0. Em sequência individual, o Inter em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. O Colo-Colo vem a 5 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E o último confronto, como mencionei aí, o Inter levou a pior. Ou seja, o Inter já entrou em campo novamente, mas só que pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ficou numa igualdade no placar diante do Ceará, não conseguiu vencer. O jogo foi bastante dinâmico, mas o jogo ficou em 0 e 1-1. E a equipe
O Colo-Colo também entrou em campo aí no último embate, ficou em 1-1 diante do Everton, fora de casa. Ou seja, o Inter, atuando em casa, é uma equipe fortíssima, vem de uma derrota aí nos últimos 10 jogos diante do Botafogo, um jogo bizarro, mas ainda assim acredito no favoritismo da equipe do Internacional. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Ituano versus Cruzeiro, com início às 19 horas. Na classificação, o Ituano é o 16º colocado em 15 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 16 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta o atual líder Cruzeiro, que vem voando, 15 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 20 gols marcados, 6 gols sofridos. Atuando em casa, o Ituano não vem fazendo uma boa temporada em seus domínios, é o 17º colocado no ranking dos mandantes, um dos piores mandantes da competição. 7 jogos disputados, vem com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Já o Cruzeiro fora de casa empata com a Chapecoense, só que tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o melhor mandante, o melhor visitante da competição. 7 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, somando 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 5 gols sofridos. Bom, em sequência da equipe, a equipe do Cruzeiro foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 9 jogos. E, voltando à classificação, o Cruzeiro é uma equipe fortíssima, tem um dos melhores ataques, a não ser o melhor ataque da competição. É uma equipe que tem a melhor defesa da competição aí, sofre pouquíssimos gols, a equipe do Cruzeiro, enfrenta uma equipe que sofre bastante gols e também marca. Mas vale ressaltar que se trata de uma equipe que não é bem em seus domínios, vem fazendo uma das piores campanhas da competição, e enfrente um Cruzeiro que vem fazendo uma bela temporada, tanto em casa como fora de casa. Ou seja, o Cruzeiro é o favorito a pontuar aí nessa partida, vem fazendo um bom trabalho a equipe do Cruzeiro. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate ou empate anula e a probabilidade 2-0 fora. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos desta terça de Clashbet. Espero que tenha curtido. Fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa!